Hola, buenas noches, buenísimas noches a todos, a todas, chicos, chicas, muchachos, muchachas, a los colegas professores, muito buenas noches, bueníssimas noches. Eu sou o professor Liszt Félix, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. E hoje, né, especialmente hoje, dia 11 de julho, nós estamos gravando a nossa revisão, né? A revisão para a prova de vocês. Vocês vão fazer a última avaliação bimestral desse semestre e nós preparamos hoje uma revisão muito boa para que vocês possam fazer uma prova muito boa também. Então vamos lá? Vou começar essa aula fazendo revisão da parte gramatical. Tem a parte gramatical e no final desse material tem também textos que ou são do tema que vocês vão encontrar lá na prova de vocês, ou muito similar, ou às vezes o mesmo texto. Então, vai ficar aí para vocês o texto, pode ser que a gente consiga ler todos eles, se não, fica o material, e aí você fica esperto para depois ver no final desse material, né, quais são os textos que estão ali. Eu vou passar os textos, caso não dê tempo a gente trabalhar todos eles. Mas gramaticalmente cai possessivos, demonstrativos e las horas. Possessivos e demonstrativos foram assuntos que a gente trabalhou já nas últimas aulas desse bimestre, e las horas nós vimos pelo começo do bimestre, né? Então, vamos lá. Vamos revisar um pouco a respeito da parte gramatical. Aqui eu começo pelas horas, que foi por onde nós começamos, e tem questões. Questões que vão lhe ajudar bastante a responder a prova. Aqui diz assim: quando queremos saber la hora em espanhol, perguntamos sempre que hora es. Então, veja que a pergunta é sempre feita no singular, né? Que hora es, já que não se usa em plural para fazer a pergunta. Se for uma hora, o verbo vai concordar com o numeral. Veja que eu deixei aqui de vermelho o numeral para fazer essa associação de que o verbo vai concordar com o numeral 1. Portanto, es la una. Já se entende que una, né? Es la una, já subentende que é hora. Não tem necessidade de falar hora depois. De 2 em diante é que a gente vai usar o verbo no plural. São las dos, são las três, são las quatro, são las cinco e assim sucessivamente. Usamos o artículo feminino la para dizer una hora e a partir de las dos, o artículo feminino las, o que eu acabei de falar para vocês. A gente usa o artigo feminino la para uma hora, artigo no singular, né? E a partir de duas, a gente vai usar las dos. Vamos lembrar que dos aqui é o nome do numeral em espanhol, sempre, tá? Dos vai ser sempre o nome do numeral. Mais exemplos. São las 3 em ponto, são las 4:15 ou são las 4:15. Esse assunto já foi visto, já foi trabalhado, é uma revisão. Então, você sabe, você lembra que em espanhol, quando a gente fala quarto, a gente está se referindo a um quarto de hora, que são 15 minutos. E só se usa para isso, só se usa para 15 minutos. Ou seja, não se usa para 30, 2 quartos, não se usa. Então, a palavra quarto, vou puxar aqui uma setinha, significa 15 minutos. Por isso que aqui eu posso falar são las 3:15 ou são las 3:15. Dá igual, dá lo mismo. Tranquilo? Aqui a gente tem um relógio. A gente está revisando o que a gente já conhece, o que a gente já viu, porque vai cair horas na prova de vocês. E as possibilidades de se dizer as horas. Aqui a gente simulou, no reloginho digital, o avanço das horas. Aqui são 8 horas em ponto, né, que marca esse meu relógio maior. E aí, à medida que o relógio o ponteiro maior vai correndo, né, vai marcando os minutos, a gente simulou aqui de que forma você pode fazer a leitura. Aqui eu escolhi 8 horas, mas vale para 6, para 5, para 2, para 10, para 11, tá? Então, no caso de 8 horas, que é o que o meu relógio está marcando, eu digo son las 8 em ponto, tá? Aí são las 8:13, 4, chega ali 8:05, em espanhol, são las 8:05, com verbo no plural, com artigo no plural, porque 8 é plural.
las 8:15 ou las 8:15, né? Ó, são las 8:15 ou são las 8:15. Você acabou de rever, né, que quarto aqui é a mesma coisa de 15 minutos e só se usa para isso. O relógio avança, você aprendeu numeral, e 20, e 25, até chegar a e 30. São las 8:30 ou são las 8:30. Dá igual, tanto faz. São las 8:30, são las 8:30. E aí você sabe, você já viu aqui, quando a gente fala e meia, a gente está falando meia hora, 30 minutos. Por que que aparece las 8:30, las 8:30 duas vezes? Porque a partir desse momento, que momento? Depois que se passou ou que se passaram 30 minutos da hora que está correndo, a hora que está correndo são as 8. Depois de 30 minutos, eu posso também fazer isso aqui. São las 9 menos 30. Quando vocês viram esse conteúdo, quando a gente trabalha esse conteúdo, fica bem marcado essa possibilidade de usar o menos em espanhol. Esse menos vem porque se faz uma subtração. É como se eu pudesse falar em português, são 9 horas menos 30. 9 horas menos 30 minutos, né, vai dar 8:30. Não se pode esquecer, quando vai usar o menos, de adiantar a hora que vai ser, porque você está fazendo uma subtração da hora que vai ser. Isso só vale a partir de 30 minutos, depois que se passaram 30 minutos. E, obviamente, que só se faz quando for algo prático. Quando faltarem 20 minutos, 15, 10, né? É uma versão em língua espanhola do 20 para as 9, 10 para as 9, 15 para as 9. Quando você fala 15 para as 9, a pessoa entende que faltam 15 minutos para 9 horas. Em espanhol, essa forma é feita adiantando o relógio, adiantando a hora que vai ser, dizendo a hora que vai ser e fazendo a subtraçãozinha, que é o que vai acontecer, por exemplo, aconteceu com 8:30, são las 9 menos 30, e também acontece aqui com 8:40. Eu posso falar, são las 8:40, da forma como você faria a leitura na nossa língua, 8:40, ou são las 9, eu coloquei inclusive de cor diferente, que é para não esquecer, que tem que dizer a hora que vai ser. São las 9 menos 20. Não faltam 20 minutos? Então, o 20 para as 9 é em português, em espanhol, 9 menos 20. Tá? 9 menos 20. Então, se a partir de 30 pode se fazer dessa forma, então 8:45 também. Eu posso falar, são las 8:45, lido normalmente como está aí, ou são las 9 menos 15, porque faltam 15 minutos, ou menos quarto, que significa a mesma coisa, 15 minutos. Então, 9 menos 15 ou 9 menos quarto vai ser 8:45, tá? Isso a gente já viu, isso a gente já conhece, né? Portanto, é uma revisão para a prova que vocês vão fazer. Bom, a gente tem aqui um exercício para lembrar, né, coisas que nós já vimos, para exercitar, né? Repare que ele diz assim, relaciona as duas colunas, né? Aí eu tenho, nessa primeira coluna, es la 1 e 5, es la 1 e 10, verbo no singular, então significa dizer, né, que, ó, aqui aqui tem 13, mas em espanhol não se lê 13, 14, 15, você vai dizer, es la 1 de la tarde, la 1 de la mañana, né, 13, 14, 15, 19 horas, não se faz, né? A regra é assim. Pode ser que alguns lugares o façam, mas não é regra, tá? São las 12:15, são las 3:20, são las 9:30, são las 11 menos 20, são las 8 menos 20, são las 7:30, são las 12 em ponto. São las 12 em ponto, tá? Então, vamos associar, né? Aqui, ó,
Pronto, a gente vai fazer manualmente. Pensei que estava animado. Não está, não animei. Bom, es la 1:05 está aqui. Então, aqui eu vou colocar a letra A. Es la 1:05. Es porque 1 é singular. Es la 1:10 é como se faria a leitura aqui de 1:10, 13:10, né? Já que em espanhol não se faz 13, né? Se diz una. São las 2:15, 2:15, 2:15. Então, tá aqui, ó, letra C. São las 3:20, 3:20, tá aqui, letra D. São las 9:30, 9:30 tá aqui, é a segundo parênteses. São las 8:20. Olha, são las 8:20. 8:20 significa dizer que não são 8 horas ainda. Faltam 20 minutos. Então, são 7, né? E 40, que está aqui, ó. Letra G. São las 7:30. Está aqui. São las 7:30. E são las 12 em ponto. Tá aqui, letra I. E eu saltei uma, não saltei? Né? Então, vamos lá. São las 11:20, que eu risquei aqui, ó, tá bem aqui. São las 11:20, letra F. Agora tá completo. Completinho, tá bom? Beleza? Deixa eu tirar esses riscos daqui. Né? Pronto, tá aqui. Tá, agora a gente vai entrar nas questões de marcar. São questões próximas a que vocês vão encontrar na prova de vocês. Então, eu vou marcar o tempinho de 1 minuto, que é para você ler a questão, tentar achar a resposta, e aí a gente volta para comentar, tá? Tente achar, repito, são questões do modelo do que vai ter lá na prova de vocês de gramática. 1 minuto. Ok, pessoal. Então, ó, que hora é? Aí a resposta, né? São las 6. Aqui tem duas possibilidades. Você pode falar são las 6:15 ou são las 6:15. A questão pede que você marque a resposta correta para a pergunta, né? Marque a resposta correta para a pergunta. Na letra A, es las 6:15. Aqui tem vários erros. O verbo no singular, 6 é plural. Então, não se usaria o verbo no singular. E 15, com ZE. Em espanhol, em língua espanhola, espanhol, não existe a combinação de Z com E. Então, está totalmente errada. São las 7:45, não se faz isso, né? Só se usa o menos depois que se passaram 30 minutos. Então, isso aqui, em espanhol, não se faz, né? São las 7:15, não caberia o menos aqui, né, já, pelo mesmo motivo anterior, né, não cabe o menos aqui. São las 6:15, na letra D. E na letra E diz que são las 5:15. Isso aqui também é delírio, né?
São 6h15, resposta correta vai ser a letra D. São as 6h15, quarto aí, um quarto de hora, 15 minutos. Portanto, essa questão responde a letra D. Foi isso que vocês marcaram. Vocês marcariam dessa forma, né? Questão de marcar, a gente faz, né, da forma como a gente fez aqui, por eliminação. Vai olhando e procurando o erro, né? Lembre, questão de marcar, quando pede a correta, é porque só tem uma. Então, tem 4 erradas. Faça por eliminação. Bom, passado essa parte de horas, quem trabalha horas, trabalha também numerais, né? Foi outro assunto que a gente trabalhou, foi numerais. Então, o conteúdo anterior, a questão anterior trabalha as duas coisas, trabalha numerais e trabalha dentro de horas, trabalha numerais dentro de horas. A gente vai falar um pouco do presente do indicativo, que foi outro assunto que a gente também trabalhou esse semestre. Se aparece o conteúdo aqui, pessoal, nessa revisão, é porque está lá na sua prova também. Diz assim, lembre-se que a gente trabalhou verbos regulares e verbos irregulares quando se trata de presente do indicativo. Se aqui tiver trabalhado só verbo regular, é porque só tem regular na prova, tá? Eu falo da prova bimestral, não estou falando de segunda chamada ou de recuperação, eu estou falando aqui especificamente da bimestral. É uma revisão para bimestral. Embora a recuperação tenha o mesmo conteúdo, o foco aqui é a bimestral. Eu espero que vocês saiam bem, não precisa da recuperação. Então, ó, para conjugar um verbo no presente, né, em presente, se saca, se tira a terminação do infinitivo, AR, ER ou IR, e se acrescenta, se añade, é do verbo añadir, que significa acrescentar, é também um verbo regular. Se conjugaria igual a esse verbo, né, vivir, que termina em IR. Então, você tira o AR, o ER, o IR, conserva o radical e junta ali as desinências. As desinências são essas partículas que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou apontando com uma seta. Elas dizem quem praticou a ação. Elas dizem quem é o sujeito do verbo. Elas concordam com o sujeito. Quando fala que o verbo concorda com o sujeito, é essa partículazinha que faz esse papel. Se for verbo terminado em AR, a desinência é que está aqui. Hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan. Para verbo terminado em ER, bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, bebem. E para verbo terminado em IR, vivo, vives, vive, vivimos, vivis, vivem, tá? O que é que a gente vai observar aqui? Faço aqui algumas observações para lhe ajudar a guardar. Na primeira pessoa, é sempre o. Hablo, bebo, vivo. Na segunda pessoa, tu, no presente do indicativo, a gente sempre tem S no final. Hablas, bebes, vives. Que não tem na terceira, né? Na terceira pessoa, ele, ella, usted, não tem esse S. Habla, bebe, vive. Não é isso? Nosotros hablamos, bebemos, vivimos. É o A de AR mais mos. É o E de ER mais emos. É o I de IR mais imos, tá vendo? Hablamos, bebemos, vivimos. Para vosotros, sempre termina em is, né? Então, é o A de AR mais is, hablais. É o E de ER mais is, bebeis. E aqui já é o I, né? Is, já é o I aí do IR. Então, hablais, bebeis, vivis, vosotros. Lembrando, só uma observação, que esse pronome ele é usado pelos espanhóis na Espanha, tá? Na América, praticamente, não se usa esse pronome no dia a dia, na fala, tá? E, na terceira pessoa, hablan, AN, para AR, bebem, EN, e IR também é a mesma coisa, em, né? E não I, em. Hablan, bebem, vivem. Ellos hablan, né? Serve para ellos, para eles, para ustedes. Ellos hablan, ellos bebem, ellos vivem. Beleza? Todo esse material a gente já viu, né? Foi em aula,
Tá tudo na plataforma do canal Educação. Esse material também fica na plataforma para vocês, né? No YouTube você consegue essa gravação e pode rever essa aula. Bom, tenho aqui uma questão. Vamos fazer como a gente estava fazendo. Marca 1 minuto para que vocês achem resposta. 1 minuto. Então, como é que fica aqui? Diz assim, non, o verbo é o verbo beber, gaseosas. O que é que são gaseosas? Refrigerantes, né? Gaseosa é refrigerante. Tá na terceira pessoa, né? Eu bebo, tu bebes, com S. Ella, usted, bebe. Ella não bebe, gaseosa. Se fosse a prova, você acertaria essa questão? É o modelo de questão da prova. É a mesma questão? Não, não é. Mas é o modelo de questão, é como eu trabalho com vocês. Quase sempre, quando eu concluo um conteúdo, eu trago questão nesse modelo quiz. Então, privilegio, né, na prova, o modelo de questão para também privilegiar quem acompanha as aulas. Vamos ter dessa daqui? Marco também 1 minuto. 1 minuto. Então, o que é que você marcou aqui? Ó, lembra que a conjugação para vós outros sempre vai terminar em IS no final, né? O verbo aqui, is, vai sempre ter um IS ali no final. O verbo aqui, estudar, é o verbo estudar. Não termina em AR? Então, ó, vai ficar o AR e vai o is, estudiais. Se lembrar disso, não tem erro. Vosotros estudiais engenharia, tá? É a dica, tá? Estudias, né? Tem um acento, né? É acentuado. Estudiais, porque é uma oxítona. Terminada em S, né? Leva acento. Para vosotros, sempre termina em AS. Se for verbo terminado em EAR, AIS. ER, né? EIS. E IR, IS, né? AIS, EIS, IS. Lembre disso. Pronto. Aí aqui a gente já vai para os possessivos, assunto que a gente trabalhou nas últimas aulas de junho, né?
E o que é que a gente tem aqui? A gente não chama diretamente de pronome, porque em espanhol podem ser pronomes possessivos e podem ser adjetivos possessivos. Aqui a gente diz assim: são aqueles que acompanham ou representam um nome, um substantivo, expressando relação de posse. São variáveis em gênero e em número, né? Quando tomam a forma plena, quando são pronomes. E na forma apocopada, né? Que é a forma diminuída, reduzida, são variáveis apenas em número, os adjetivos, ou seja, singular e plural. Mário é um amigo mío de Peru. Mío é um possessivo para a primeira pessoa, né? E concorda com é um amigo, amigo mío, né? Masculino singular, concordando com o substantivo ao qual ele faz referência, né? Esse é o pronome possessivo. Os adjetivos possessivos são aquelas formas que aparecem sempre antes de substantivo. Elas são apócopes, ou seja, elas são redução dos pronomes. Você viu isso nas aulas da semana. Tem aula que eu gravei somente sobre isso, né, com vocês. Foi aula, está gravado, está lá no material. Quando eu falo gravado, é aula que foi exibida ao vivo, já foi visto, está lá na plataforma, né? E lembrando, as formas de adjetivo possessivo, que são aquelas formas curtas, mi, tu e su, elas têm a mesma forma para substantivo masculino e para substantivo feminino. Então eu falo mi tio, mi tia, tu tio, tu tia, su tio ou su tia, dá igual, né? Lembram disso? Aqui a tabela traz para a gente os adjetivos possessivos, que são as formas curtas, as que acompanham o substantivo. O que eu chamo de adjetivo possessivo sempre vai estar acompanhado de substantivo. Em espanhol chama sustantivos, tá? E o que eu chamo de forma completa são os pronomes. Aparece no final de frase, antes de verbo, só não pode aparecer antes de substantivo. Porque quando isso ocorre, elas reduzem, elas viram mi, tu e su, né? Mi, tu e su, na verdade, deriva dos pronomes possessivos. São apócopes, são reduções, tá? Os pronomes possessivos, eles admitem o uso de artigo antes deles. Os adjetivos não, né? Eu posso falar, por exemplo, el mío, o meu. Já os adjetivos possessivos, eles não admitem o uso de artigo, de artículos, né? Não se usa. Então, por exemplo, el mi, como eu estou escrevendo aqui, ó, tá errado. Não se usa, tá? Não se usa artigo antes de adjetivo possessivo. A gente tem aqui alguns exemplos em frases. Las cortinas tuyas están arrugadas, antes de verbo. La camisa minha está no dormitório tuyo, antes de verbo, pronome. Donde están los lápices sujos, final de frase, pronome. Los perros nuestros están en las camas sujas, pronome, antes de verbo, pronome, final de frase. Las computadoras vuestras son nuevas, antes de verbo. Pronto. Aqui tem mais uma questão para que vocês tentem responder. A gente vai marcar 1 minuto para que vocês achem resposta. 1 minuto.
Ok. Ok, então. Marca a opção que melhor completa a frase usando o possessivo adequado. Veja que você vai usar um possessivo antes de um substantivo. Se você vai usar um possessivo antes do substantivo, vai ser aquelas formas reduzidas, mi, tu e su. Pode ser também nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, porque essas formas elas podem aparecer como pronome ou como adjetivo. Elas não mudam. Nuestro, nuestra, nuestros e nuestras. Vuestro, vuestra, vuestros e vuestras. Essas duas formas, elas podem ser pronome, podem ser adjetivo. Ou seja, pode aparecer em qualquer situação, antes de substantivo, antes de verbo, final de frase, tá? Agora, óbvio, se elas aparecem antes de um substantivo, são um adjetivo, né? Está só substituindo ao substantivo, é pronome. Outro detalhe, a respeito de possessivos. Os adjetivos possessivos, como tem aqui na letra D, eles não admitem, deixa eu mudar a cor da caneta, não admitem uso de artigo. Então, antes de substantivo, hermanos, eu só posso usar se for pronome. Como hermanos está no plural, a minha opção aqui só pode ser adjetivo possessivo, que existe na letra A, existe na letra B. Pronome não acompanharia. Na letra D está errado porque tem um artigo. Isso aqui é pronome, também não acompanharia. A letra B, portanto, mis hermanos se fueron de vacaciones ayer. Saíram de férias. Vacaciones quer dizer férias. Então, uma resposta é a letra B. Só mais uma vez. Por que que não poderia ser a letra C? Porque é pronome, né? E está no singular, e é pronome. A letra E também é o plural de mil, mil, mios. É pronome. Pronome não aparece antes de substantivo. Então, você podia ficar na dúvida. Mis e na letra D, los mis, que é onde tem adjetivo possessivo. A letra D está totalmente descartada porque não se usa artigo com adjetivo possessivo. Então, responde a letra B. Mais uma questão com possessivo. Repare que você tem aqui, ó, ideias, que é substantivo, e aqui final de frase. Então, mesmo sem olhar para as alternativas, eu sei que aqui, antes de substantivo, eu vou usar um adjetivo possessivo, e sei que aqui, em final de frase, vou usar aquela forma maior, a forma completa, os pronomes possessivos. Vou pedir para marcar aqui também 1 minuto para que você ache resposta. 1 minuto para vocês. Então, na letra A tem mi, que é singular, ideias é plural. Então, não podia ser a letra A, ó, risco. Na letra B, mias é pronome. Pronome não acompanha substantivo, não poderia. Na letra C, também é pronome. Pronome não se usa pronome antes de substantivo. Ideias é substantivo. Bom, tem uma letra D, mis ideias, completa. E tem na letra E, tus ideias, poderia completar.
Mas os adjetivos possessivos não têm acento. Esse acento aqui, ó, não existe. Então, letra D. Não cambio, não troco mis ideias por las tuyas. Não troco as minhas ideias pelas tuas, né? A resposta para essa questão: letra D de 2. E aqui a gente trabalha esse último conteúdo ali contemplado na prova, que são os demonstrativos, né? Os demonstrativos foi o último assunto praticamente que nós trabalhamos ainda no mês de junho, né? E a gente sabe que eles servem para situar as coisas no espaço e no tempo. Eles também são classificados em adjetivo e em pronome, como os possessivos, e o que define a posição, estando antes de substantivo é adjetivo, não estando antes de substantivo é pronome. Eles localizam as coisas no espaço e no tempo. Para eu falar de coisas que estão perto de quem fala, eu digo este, masculino singular, estos, plural. Esta, feminino singular, estas, plural. Perto de com quem eu falo, eu uso esse, plural, essos. Essa, plural de essa, essas. Aquele, que eu uso para falar de algo longe de quem fala e com quem se fala, plural, aquellos. Feminino, aqueja, plural, aquejas. Exemplos: este libro es muy bueno, esse lápis que tienes en la mano es mío, aquella mujer es muy bella. Aqui eu tenho umas formas neutras, que são equivalentes a isto, esto, isso e aquele, equivalente a isto, isso e aquilo do português, que a gente usa para falar de coisas a qual não temos certeza a que se refere, ou quando quem fala e quem escuta sabe a que se refere. Quanto custa esto? Que es isso? Não concordo com aquilo que me disseste, que me dijiste. As formas neutras jamais aparecem acompanhado de substantivo. Forma neutra jamais se acompanha de substantivo. Elas podem aparecer acompanhadas de advérbio de lugar. É o caso de aqui e acá, que eu uso para algo perto de quem fala. Este aqui, esta aqui. Perto de com quem eu falo, eu uso aí, esse, essa, esses, essas aí. E longe dos dois, agi e ajá. Aquele, agi, aquele, ajá, né? E por aí vai. Tem exemplos, né? Aqui hace calor. Hace muito calor aí, onde estás, né? Permaneceu ali, lá, ali, por muito tempo. E aí a gente tem uma questão para demonstrar isso, ó. Coche que está aqui, se aqui é perto de quem fala, então vai ser este, né? Concordando com o substantivo. Montanhas que se vêem ajá é longe de quem fala e com quem se fala. Não são montanhas? Então, aquelas montanhas. Blusas que tu tienes, se é tu que tienes, é perto de com quem eu falo. Então, essas blusas que tu tienes. Sapatos que yo tengo, se sou eu que tengo, estos sapatos. E casa de allá, lá, né? Aquella casa de allá es de mi tio. Bom, aí temos aqui uma questão que diz, são tuyos, são teus livros aí? Estou falando de algo perto de com quem eu falo, né? Então, vai ser esses. Em espanhol, não existe esses, como está aparecendo na letra B e na letra D. Então, são tuyos, esses livros aí. E aqui estão os textos que eu vou passar aqui no material, que vai ficar gravado no YouTube. Depois você pode voltar e ler esses textos, porque fazem referência ao que vocês vão encontrar na prova, tá? A gente teve uma aula falando sobre festas populares, vocês lembram? Né? Dia de Reyes, Dia de San Fermín, né? Dia de los Muertos, no México, né? Em Mesoamérica. Então, esses slides vão estar lá no material de vocês, tá? Desculpa, porque ele voltou aqui demais.
Aqui vai ser a letra A. Aqui, letra B. Aqui, letra E. Ok, pessoal. Aí a gente vai chegando no final dessa revisão. Conteúdos que foram trabalhados esse semestre. Essa aula, ela fica no YouTube. Então, se você for no YouTube, se for no Canal Educação, né, Ensino Médio, EJA, né, à noite, você pega ali o link, aquele link, depois você pode rever toda a aula desse dia. Inclusive, essa aula que eu gravei aqui hoje para vocês. Deixei as aulas para vocês, revisando, né, o conteúdo da nossa avaliação. Tá uma prova tranquila, tenha paciência, leia com cuidado, faça por eliminação, que ela toda é de marcar, tá? Então, boas férias, aproveitem, desfrutem, descansem também, e a gente se encontra no segundo semestre, tá? Muitíssimas graças a todos, a todas. Nos vemos, felizes vacaciones.